Então eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo, a 1 Timóteo. As cartas pastorais, né? A carta primeira e segunda carta a Timóteo, a carta a Tito. Embora cartas pastorais não são cartas só para os pastores, né? São instruções de vida muito especiais do apóstolo Paulo e todo o afeto que ele coloca nessas cartas, uma vez que ele tratava Timóteo como um filho, um discípulo. 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1, para dar um pouco mais de contexto, e a gente segue aqui até o versículo 10. 1 Timóteo 4, 1 ao 10. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável diante de Deus pela palavra de Deus e pela oração. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. Uma outra tradução, exercite-se na piedade, né? O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-las. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque a nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Vamos orar novamente? Senhor, nós confiamos no Teu Santo Espírito, nós cremos na Tua palavra, e pedimos que o Espírito do Senhor nos ilumine e fale conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi uma vez de um mestre que o segredo da originalidade é esconder as fontes. Mas eu não quero esconder as minhas. A mensagem que eu trago hoje tem muita inspiração no melhor livro que eu li e mais didático sobre disciplinas espirituais, que é o Celebração da Disciplina, do pastor Richard Foster. Para mim é um livro extraordinário, a forma como ele trata as disciplinas espirituais e a forma como ele as propõe que nós a pratiquemos. A espiritualidade deve ser um caminho de transformação e não de performance. Acho que esse deve ser uma perspectiva. Não trata-se de performar diante de Deus ou diante das pessoas. Trata-se de ser transformado por Deus. Acho que esse deve ser a grande intenção das disciplinas espirituais. E eu li um pouco mais aqui o texto, mas eu vou me deter especialmente nos versículos 8 e 9, de quando o apóstolo instrui, falando que o quão era importante não perder tempo com coisas que são irrelevantes. Aqui no texto bíblico, mitos profanos ou crendices absurdas.
E sabe, irmãos, a gente está num tempo em que a gente está perdendo tempo com tanta coisa, né? Os algoritmos disputam a nossa atenção. A nossa atenção vale dinheiro para eles. Quanto mais você fica no Instagram, mais o Instagram está lucrando. Quanto mais você fica lá no Netflix, mais o Netflix está lucrando. Quanto mais você fica no outro canal, mais o outro canal está lucrando. Então, eles estão disputando a nossa atenção. Estão disputando a nossa atenção para fazer mais dinheiro com isso. Né? À medida com que tudo é computado, né? Cada minuto, cada segundo nosso nas redes é computado, e isso gera views, isso gera movimentos das redes, isso gera comércio, porque geram as entradas das propagandas e etc. E a gente está num tempo assim que o nosso foco está sendo roubado o tempo todo. Aliás, um livro recente muito interessante é exatamente Foco Roubado. Há uma epidemia de TDAH. E conversando com um psiquiatra um dia, ele falou, não é que tem muita gente com TDAH, enquanto TDAH verdadeiro, aquele transtorno neurodivergente. Existe. Mas o que existe muito são pessoas que estão adquirindo sintomas de TDAH por maus hábitos. Não tem a doença exatamente, ou a neurodivergência, mas tem os sintomas, justamente da falta de atenção, justamente da falta de concentração, justamente da dificuldade de focar numa coisa, justamente com a dificuldade de pensar de forma mais profunda ou de executar tarefas mais difíceis, porque a atenção está sendo roubada de um lado para o outro o tempo todo. E na nossa fé e na nossa vida espiritual, isso também é tomado. A nossa atenção e a nossa espiritualidade é tomada de assalto por tantos outros atrativos e tantas outras desatenções e tantos outros olhares para aquilo que é irrelevante. Ou é irrelevante e já nos atrapalha por ser irrelevante, ou é de fato prejudicial mesmo, o que torna-se mais complicado. Então, na nossa vida, nós vamos ter sempre o desafio de caminhar entre vício e virtude. E vício e virtude são construídos com hábitos. Hábitos ruins constroem vícios. Hábitos bons constroem virtudes. E um dos meus mestres espirituais, o Osmar Ludovico, que é um mestre da espiritualidade cristã, ele fala que para cada tentação, ou para cada pecado, ou para cada vício, porventura, que a gente possa estar caindo, nós precisamos buscar a virtude que a combate. Se estamos escorregando para o lado da ganância, temos que praticar a generosidade, insistentemente. Se estamos escorregando para o lado das impurezas sexuais, temos que buscar e praticar a santidade. Se estamos escorregando para o egoísmo, devemos buscar e exercitar altruísmo. É sempre prestar atenção para onde a nossa carne está puxando, né? Conforme o texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, a luta da carne contra o espírito, e trabalhar na perspectiva da virtude e nunca da carnalidade. O problema é que às vezes a gente se embaralha. E às vezes o espírito da época, do nosso tempo, faz do pecado virtude. Essa é uma das coisas mais diabólicas que existe no nosso tempo. O sujeito faz todo um discurso egoísta e no final trata isso como virtude, como empoderamento ou como protagonismo. Mas a verdade é egoísmo. Isso é muito diabólico porque é muito perigoso. E às vezes a gente compra como uma virtude, fala, nossa,
Que legal que ele está ensinando. Ele está ensinando tudo contrário ao Evangelho. Está ensinando outra coisa. E as disciplinas espirituais são justamente aquilo que vai pôr a gente no eixo. Vai ser justamente aquilo que vai colocar a gente no lugar certo, que vai orientar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso corpo, o nosso coração. E aí a disciplina, ela não tem que ser legalismo, mas ela tem que ser considerada um treinamento. A disciplina espiritual não é para você ficar dando lição de moral aos outros, mas é para você se disciplinar. Sabe aquela pessoa que começou a ir na academia ontem e agora todo mundo para ela é sedentário? E ela, não é exatamente assim. Não é exatamente desse espírito. Mas o apóstolo Paulo, sim, fala que a gente tem que se exercitar. E nesse campo dos esportes, eu gosto bastante, fui jogador de futebol lá atrás. O negócio é treinar. Treinar, treinar e treinar. O Oscar Schmidt, que nos deixou esses dias, né? Ele dizia, não tem nada de mão santa. Quanto mais eu treino, mais a minha mão é santa. É treino. Era trabalho, é exercício. Não era mágica. Né? Ele às vezes rechaçava o apelido de mão santa, porque ele falava, às vezes dá uma ideia de que eu jogo lá e a bola cai automaticamente na cesta. Não, era muito trabalho, muito exercício para conseguir jogar aquela bola do jeito certo. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar para Timóteo exatamente nessa perspectiva. O que ele usa aqui é de fato uma comparação com o exercício físico. De que na vida espiritual, ela não é automática. Ela carece de exercício. No automático, a gente fica rolando o feed das redes sociais. No automático, a gente maratona séries de Netflix. No automático, a gente deita no sofá, come doces e pipocas e bebidas açucaradas e fica lá. Esse é o nosso automático. É o corpo totalmente relaxado. Só que a gente já sabe que este relaxamento, em uma certa dose, é benéfico enquanto descanso. Nosso Deus descansou. É péssimo como jornada cotidiana. É bom enquanto descanso e é péssimo enquanto jornada cotidiana. Isso vai nos adoecer. Então, a vida espiritual, ela exige uma intencionalidade. Não é no automático. Não é naturalmente você vai desenvolver a sua espiritualidade só de ficar sentado no sofá. Só, né, os irmãos católicos romanos, só de deixar a Bíblia aberta em um canto da sala. Isso já vai purificar o ambiente. Não é assim que cremos. E aí, as disciplinas espirituais, elas criam um espaço para Deus agir. Gera oportunidade. E nesses tempos que a nossa mente está sem foco, que a nossa mente vaga de um lado para o outro, de uma coisa para outra, parar para ler a Escritura já é uma vitória. E parar para ler a Escritura com atenção plena, sem celular de preferência, já é tremendo. Parar para meditar, silenciar, para tentar deixar essa palavra cair no coração e perceber o que Deus quer falar com a gente, é uma grande vitória. E a gente vai estar adiante, à frente de muita gente que não está conseguindo mais ler 3 parágrafos. A gente está diante de uma nova geração que provavelmente será, vou falar um termo chulo, será mais burra do que a geração anterior, pela primeira vez.
Com tantas faculdades, com tantas pós-graduações, com tantos cursos, com tantas oportunidades, mas eles estão perdendo a condição de pensar, a condição de pensamento reflexivo, a condição... Porque está tudo muito pronto, né? As redes sociais dão pronto, as inteligências artificiais dão pronto, os filmes dão pronto, as séries dão tudo pronto. Então, a reflexão, a imaginação, a meditação, elas não têm lugar nesse frenesi que a gente vive. E a gente precisa voltar para esse lugar de exercício na palavra. E sabe que se exercitar, no começo, é mais difícil. Quando você está totalmente sedentário e começa o exercício, é mais difícil. Porque você tem que sair do ponto zero, né? Você tem que ter aquela força de arrancada, de saída. Essa é a parte difícil do exercitar-se. Mas a parte boa do exercitar-se quando você está no ponto zero é que se você já andou um pouco, você já melhorou. Então, se você não está lendo a Bíblia e você lê um versículo por dia, você já está fazendo bastante. E se você sair de 1 para 2, você já dobrou. De 1 para 2, você já dobrou. Dois versículos, você já dobrou um que foi ontem. Então, a gente também vai adquirindo um pouco esse treinamento. E é assim que é. Se você for lá na academia, sair do sedentarismo e for amanhã se matricular na academia e fazer um treino super pesado, no dia seguinte você não volta. Você vai estar cheio de dor, vai dar até febre. Aí tem a adaptação. Começa devagar. Se exercita calmamente. Começa devagarinho, mas vai indo, porque a vida espiritual, semelhante à vida ativa no corpo, mais importante é a constância do que a intensidade. Mais importante é a constância. Porque quem vive só de intensidade em intensidade, vive de altos e baixos, né? Aí é sintoma de outra doença, aí é bipolaridade. A pessoa bipolar, ela vive entre estado de depressão e estado de mania. Estado de depressão e estado de mania. Estado de mania, ela está muito eufórica, ela está muito empolgada, ela quer fazer e acontecer, transformar o mundo, a igreja, a família, tudo. E estado de depressão, ela não acredita mais em nada, nem em ninguém, nem em coisa nenhuma, nada adianta, tudo se acabou. Tem gente que não é diagnosticada como bipolar, mas vive assim, né? Entre empolgações e depressões. E na vida espiritual, especialmente quando a gente vai ganhando uma certa maturidade, o importante é a constância. Manter o ritmo. Um dos meus mestres espirituais, o Zé Machado, ele se tornou um corredor já. Já mais velho, mais maduro, ele se tornou um corredor. E ele sempre gostava de fazer essa comparação. Falando comigo a respeito de ministério, ele dizia, não faça ministério como quem está correndo 100 metros. Um tiro curto. Faça ministério como quem está correndo a maratona, 42. Vai na boa. Vai ganhando fôlego, vai com cuidado, com ritmo, mas constância na mesma direção. Vai firme. E aí, segundo Richard Foster, nós devemos nos aplicar em 3 perspectivas na nossa espiritualidade. Com 3 perspectivas de disciplinas espirituais. Ele vai subdividir essas 3 em 12 depois, mas para não ficar muito complexo, vamos pensar nas 3. Ele vai falar primeiro que a perspectiva primeira é a perspectiva das disciplinas interiores. Aquelas disciplinas espirituais que, de fato, alimentam o seu coração e a sua mente. Então, quando você para fazer uma leitura bíblica, sozinho, quando você para orar, quando você para jejuar,
uma disciplina espiritual quase esquecida, né? Que voltou para a moda com as dietas. Não exatamente como disciplina espiritual, mas como dieta, mas serve também. São disciplinas interiores. São disciplinas que você disciplina ali o teu coração. Esses dias eu vi um sujeito colocando, acho que era meio meme, mas era um meme meio de verdade, assim, fez sentido. Ele falou que para ele fazer o devocional dele, a oração da manhã, ele aprendeu a colocar o relógio para despertar embaixo da cama. Aí ele falou que era estratégia, colocar o relógio para despertar embaixo da cama. Porque quando desperta, você vai logo pegar o celular. Como está embaixo da cama, você tem que ajoelhar do lado. Aí você já está de joelho do lado da cama, você já ora, né? Já está ali mesmo. Então já faz a oração, já está de joelho ali do ladinho da cama, já levantou. Você já faz a oração e já começa o dia de joelho. É o melhor jeito. Tá vendo? Todo mundo agora colocando o celular embaixo da cama para poder já começar o dia de joelhos. Mas essas são as disciplinas interiores. E realmente eu tenho uma recomendação forte que sejam feitas de manhã. Eu sei que talvez não dá, talvez você acorde muito cedo e já com muitas coisas a fazer e deixe para fazer isso no horário do almoço ou à noite. E não tem necessariamente problema com isso. Mas acho que quando a gente começa o dia assim, com pelo menos um versículo na cabeça, quando a gente começa o dia já orando, parece que o dia já nasce melhor. E a gente já garantiu aquele primeiro momento ali com Deus, para começar o nosso dia cultivando essa parte da disciplina interior. É igual exercício físico, eu também gosto de treinar de manhã. Que daí se eu faço meu devocional e faço meu treino de manhã, eu já saí ganhando o dia. Depois, o que vir é lucro. Então é interessante a gente poder considerar isso como parte primeira da nossa alimentação, de fato, como o nosso café, né? Para aqueles que têm condições de acordar mais cedo, ou que tem um tempinho a mais de manhã, pode fazer um cafezinho, colocar na mesa, pegar a Bíblia, pegar um caderninho, né? Eu gosto muito das tecnologias, mas encorajo muito o devocional analógico. Bíblia de papel e caderninho com caneta, para anotar alguma reflexão, alguma oração. Gosto muito disso. E gosto muito que isso seja feito pela manhã, logo garantindo o começo do dia dessa forma. E aí, dentro disso, a gente parte depois para as disciplinas comunitárias, interiores. Agora a gente vai para a comunitária. O que a gente está fazendo aqui, participando de um culto, é uma disciplina espiritual. É a chamada, o Richard Foster vai chamar de participar do culto público, é uma disciplina comunitária. É uma disciplina que a gente faz com irmãos. É uma disciplina que a gente faz como corpo de Cristo. Participar de um momento de louvor, louvar a Deus, é parte dessas disciplinas comunitárias. Tem que estar na nossa agenda como disciplina espiritual. Temos a quarta noite, temos o domingo, é parte dessa vivência comunitária. O estudo bíblico em comunidade entra como uma disciplina comunitária também. Vocês estão aqui, estamos todos em torno da palavra de Deus, estamos aqui olhando para a Escritura, ouvindo da Escritura, tem a ver com essa vida comunitária. Então você alimenta como disciplina interior quando você lê a Bíblia em casa sozinho, e você alimenta como disciplina comunitária quando você faz isso em comunidade. E a oportunidade de estar nos cultos ou de estar nos pequenos grupos são oportunidades para isso. É a segunda parte do livro do Richard Foster que ele vai dizer dessas disciplinas comunitárias, essas coisas que a gente faz junto com a comunidade de fé. E depois ele ainda vai falar, a terceira parte, das disciplinas exteriores. As coisas que a gente faz para fora de nós e não é necessariamente para a comunidade. Então, quando a gente vai lá numa ação missionária, é disciplina espiritual. É a disciplina exterior da evangelização, é a disciplina exterior da ação social, da generosidade, da partilha. É aquela disciplina
espiritual que nos leva para fora de nós mesmos. Engana-se quem acha que a pessoa espiritual ela é uma pessoa voltada só para dentro de si mesmo. Ou reduz as disciplinas espirituais quem acha que as disciplinas espirituais são só as interiores. Não, são todas essas dimensões. Interiores, exteriores e comunitárias. E percebe que elas se conectam. Elas caminham juntas. O nosso devocional sozinho, que ganha um sentido maior no nosso culto juntos, e que ganha mais sentido ainda quando a gente vai lá fora e estende essa palavra aos que estão distante dela. Então, esses são os 3 blocos e as 3 formas como o Richard Foster aplica. E é nessa dinâmica que a gente deve construir e manter a nossa vida. Lembre-se que a disciplina espiritual não vai criar algo superficial em você. Você já tem o Espírito Santo. Deus, se você já se converteu, você já tem o Espírito Santo. Deus já te selou. Assim como você já tem braços, você já tem pernas, você já tem corpo. Mas se você se exercitar, o seu corpo fica mais forte. Todos os seus músculos bem exercitados, eles ganham tônus. Eles aumentam as fibras e você ganha mais força à medida que você exercita. Você não cria um braço novo por se exercitar, mas você fortalece o braço que você já tem por você se exercitar. Você não cria uma perna nova por se exercitar, mas você fortalece a perna que você tem por se exercitar. Na questão da espiritualidade é exatamente isso. Você já tem o Espírito Santo. Só que a Bíblia fala do incrédulo, mas a Bíblia fala do crente espiritual e carnal. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala de crente espiritual e de crente carnal, né? Aquele que está exercitado na piedade, está forte espiritualmente, avança, amadurece. Seus músculos estão fortes. Aquele que não se exercita, ele fica fraco, ele fica frágil, ele fica sem maturidade, né? Paulo também fala de maturidade, fala de bebês espirituais, né? Pessoas que nunca crescem. Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com a falta de exercício. A falta de exercício, a falta de movimento trava a nossa vida. A falta de exercício espiritual trava a nossa vida espiritual. Eu passei por 5 cirurgias já no joelho. Em uma delas, eu tive que colocar uma placa de ferro e eu fiquei 3 meses com o joelho reto. Para exercitar esse joelho, depois de 3 meses reto, deu um trabalho, era uma dor na fisioterapia para voltar a dobrar. E eu só aguentava aquela dor porque a fisioterapeuta falava assim, senão você vai mancar o resto da vida. Senão você vai ficar com essa perna aí esticada, você vai ter problema. Então vai ter que esticar. Vai ter que dobrar de novo. E parece tão natural, né, dobrar os joelhos. Mas fica 3 meses com ele esticado. Você vai ver que não vai ser fácil. E aí a gente precisa se exercitar. Ah, mas fisioterapia é chato. Eu brinco com a minha mãe para fazer fisioterapia. Fisioterapia é chato. Vai ser pior se não fizer. Vai ser pior se não se cuidar. Vai ser pior se não se disciplinar. E quanto mais cedo a gente começa, mais fácil se torna. Porque os hábitos aprendidos mais cedo, né? Eles se tornam mais automáticos na nossa vida. Aqueles hábitos que a gente aprendeu com os nossos pais, aquelas coisas que a gente trouxe da cultura familiar e de casa,
eles estão mais fluidos na nossa vida. E quando são bons hábitos, isso é maravilhoso. O problema é quando é mau hábito, que daí é vício. E quando a gente vai fazer isso depois, torna-se mais difícil. Mas é fundamental que se faça. Em qualquer tempo, em qualquer idade, em qualquer fase da vida, nós vamos lucrar com as práticas espirituais. Nós vamos crescer com as práticas espirituais. Isso vai nos fazer bem a nós e a quem está à nossa volta, com certeza. Porque o exercício físico tem algum proveito, mas o exercício espiritual, Paulo diz, tem benefícios nessa vida e na vida futura. Agora, não se esqueça que a sua jornada espiritual não é para impressionar a Deus ou alguém. Não é para performar. Nós já estamos no mundo da performance, né? Nós estamos no mundo das aparências. Mas não se trata disso. E aqui a gente tem um auditório mais experiente que acho que já sabe que não se trata de aparências, né? Se trata de fato, ser profundamente e por dentro aquilo que se deve ser. Por isso que Jesus criticou tanto aquelas espiritualidades espalhafatosas, né? De orar nas esquinas, nas praças. E dizia, vai para o teu quarto, fecha a tua porta. Pai que te vê lá no secreto, te recompensa. O Pai te ouve lá no secreto, não precisa gritar publicamente. Ele te vê, Ele te ouve. E você vai influenciando com quem você é. Quem caminhar mais perto de você vai perceber a sua prática interior. Eu tive a oportunidade de viajar com o pastor Irlande e dormir no mesmo quarto. E aí à noite ele tinha um caderninho dele de oração. Ele escrevia nome por nome e os temas das orações que ele tinha antes de dormir. Então eu tive o privilégio de ver. Mas ele não sai anunciando. Quem conviveu de perto vê. Ao mesmo tempo, a vida dele mostra tantos outros frutos, né? Tantos outros resultados de uma vida disciplinada espiritualmente. E a disciplina, depois que a gente coloca o corpo no eixo, flui bem. Depois que a coisa pegou ritmo, vai bem, se torna um prazer exercitar-se. Se torna uma alegria, se torna um privilégio. Então, nesse caso, a disciplina não é algo que nos castra, muito pelo contrário. É algo que passa a nos dar prazer. Quando encaixa na nossa rotina e a gente vivencia aquilo e colhe os privilégios disso. Então, meus irmãos, não deixem de exercitar-se. Nem fisicamente, porque fisicamente também é importante, muito mais espiritualmente. Considerando as disciplinas interiores, as exteriores e as comunitárias. Fazendo e deixando elas formar o seu caráter espiritual. Deixando elas formarem e trazerem à tona todo o seu potencial espiritual, toda a sua maturidade, tudo aquilo que você é e poderá ser diante de Deus, de forma a se fortalecer e abençoar tantas pessoas que estiverem perto de você, que com certeza experimentarão as bênçãos de alguém que é espiritualmente bem disciplinado, de forma que os seus hábitos sejam de fato virtudes e a gente consiga estancar e abandonar todos os vícios que porventura
tenhamos ou possamos adquirir com maus hábitos. Então a gente combate ele com as virtudes, com os bons hábitos, com as coisas boas que Deus nos instrui a fazer. Amém? E se puderem, leiam Richard Foster, Celebração da Disciplina. Uma ótima literatura.